Você já imaginou como seria um Souls-like brasileiro? Pois é, dessa vez a gente vai falar um pouquinho de Deathbound, um Souls-like produzido aqui no Brasil e que tem algumas mecânicas bem interessantes e dá pra gente conversar a respeito disso. O jogo vai ser lançado agora em 2024 e eu recebi uma chave para poder testar a pré-alpha do jogo, tá? Então ainda tá bem no começo. Se você tá interessado em saber como que é esse jogo, do que ele se trata, fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo, beleza? Eu sou Externo e vem comigo que o papo hoje vai ser muito sério. Bom, não é novidade para ninguém que o gênero Souls-like, né, que acabou se tornando um gênero, é um dos mais influentes da última década. E isso muito por causa de Dark Souls, que acabou dando nome ao gênero. Desde a época do seu lançamento para cá, a gente viu várias empresas tentando copiar um modelo de jogo e tentando abocanhar um pouquinho dessa fatia. Mas se você não está familiarizado, Souls-like é um gênero de RPG de ação em que nele você precisa evoluir o seu personagem e passar por desafios bem difíceis. O jogo acabou ficando muito popular justamente por conta da dificuldade, em que numa época em que os jogos pegavam pela sua mão e te ensinavam todos os passos, Dark Souls fez diferente, fazendo com que a aprendizagem do jogador fosse o ponto mais importante da jornada. Além disso, um ponto muito marcante nesse estilo é a sua narrativa, que é toda fragmentada e depende exclusivamente do jogador que junte as peças e monte na sua cabeça a história completa. Com esse contexto dado, agora em 2024 a gente vai ter o lançamento de Deathbound, e eu fui selecionado para poder jogar a pré-alpha do jogo. Quero lembrar que pré-alpha é um estágio muito inicial de qualquer game. Então qualquer comentário que eu faça aqui vai ser totalmente baseado na minha experiência de game. Além disso, as imagens que você está vendo aí no fundo é uma mescla da minha gameplay e dos trailers conceituais do jogo. Deathbound se passa no mundo pós-apocalíptico, onde o fanatismo religioso e a ciência são coisas naturais e caminham juntas. O mundo está tão perdido que não há bem uma distinção do que é bom e o que é ruim. O que existem aqui são apenas justificativas. Então a jornada do jogador é essencialmente para provar que nós somos dignos e valorosos. O principal diferencial de Deathbound é a sua mecânica única, que é chamada de sistema de vinculação. Nele permite absorver personagens para que você possa usar eles a qualquer momento, mesmo durante os combos do combate. Particularmente essa é uma ideia que eu nunca gostei. O fato de você poder trocar de personagem a qualquer momento me parece um tanto quanto estranho. E o último jogo que eu me lembro que fez isso muito bem foi o GTA V, quando a troca dos seus personagens, que é feita a qualquer momento, coloca o personagem numa situação em que ele está vivendo a vida dele. Isso para mim faz muito mais sentido. Mas em Deathbound, estranhamente, essa mecânica me agradou bastante e funciona muito bem, fazendo com que você possa ter várias estratégias na hora de combater os seus inimigos. Essa habilidade permite que os jogadores façam combos devastadores. Além disso, as suas essências compartilham também toda a vida que você tem. Quando você tenta se curar, automaticamente você cura todas as outras junto com você, o que acaba trazendo uma camada a mais, obrigando o jogador a ficar bem atento às suas essências, gerenciando isso da melhor forma possível. Embora isso seja muito diferente de todos os outros Souls-like, a narrativa do jogo é bem semelhante à de Dark Souls, tá? Onde você tem a narrativa fragmentada que é contada através dos itens que você coleta no jogo. Infelizmente, a minha experiência com o jogo no pré-alpha não foi tão boa quanto parece. A captura do gameplay que você está vendo aí não mostra, mas para mim, na minha tela do PC, faltou um V-Sync. A imagem estava tão quebrada que muitas vezes eu pensava em desistir de jogar por conta disso. Além disso, o jogo me parece um tanto quanto confuso quando eu falo de design. Veja bem, ao mesmo tempo que o jogo parece ser um pós-apocalíptico, ele também tenta se mostrar como um jogo medieval, especialmente quando trata de questões religiosas bem fortes. E nesse contexto me parece muito estranho que, ao mesmo tempo que o jogo possa parecer medieval, ele tenta trazer um ar futurista, com alguns prédios, pontes e alguns locais que são claramente futuristas. O design dos personagens também não me agradou tanto, sendo que um deles, inclusive, que usa uma armadura completa, parece muito mais um jogador de futebol americano do que um guerreiro com um martelo na mão. Outro ponto negativo que eu posso destacar no jogo é os cenários. Eles são extremamente repetitivos, parece que todas as casas que você entra são idênticas. Mas como eu falei, o jogo ainda está no pré-alpha e muita coisa pode mudar. É bem verdade que não é comum mudar esses aspectos no jogo no decorrer do tempo. O que muda normalmente são algumas mecânicas. E as suas mecânicas de combate, essas sim, eu tenho muito a elogiar. Elas estão funcionando muito bem, são muito responsivas e os inimigos reagem muito bem aos seus golpes, o que é muito válido. Eu arrisco a dizer que os inimigos reagem até melhor do que muitos jogos novos que eu joguei ultimamente. No geral, a minha experiência com o jogo foi bem mediana.
tendo cenários que se parecem repetir quase que o tempo todo, fazendo com que o jogador possa andar em círculos e fique até mesmo perdido. E alguns inimigos também são claramente muito mais fortes do que o outro, dando a impressão de que eles deveriam estar num local um pouco mais adiante, onde o jogador já tivesse um nível um pouquinho mais avançado. Além disso, toda a iluminação do jogo é bem pobre, o que parece ser proposital a fim de esconder alguns defeitos do jogo. E por mais que os trailers muitas vezes mostrem imagens muito bonitas, o jogo na verdade não é tão bonito quanto parece, tendo texturas de baixa qualidade e que podem desanimar um pouco a gameplay. Como você pode perceber, a minha maior crítica realmente é em relação à ambientação, o level design e ao design geral do jogo. Porém, as suas mecânicas são bem interessantes, trazendo inovações na gameplay e trazendo uma gameplay que funciona de verdade. É claro que o jogo ainda está bem no início de produção, mas se esse jogo realmente for lançado ainda em 2024, eu acho que os desenvolvedores têm um caminho muito longo a percorrer. Se você gosta do Souls-like, talvez esse seja um jogo para você ficar de olho, porque ele é bem interessante e traz coisas bem inovadoras. Mas na verdade a gente não tem muito o que mostrar. Vamos ficar de olho no jogo e vamos ver o que vai vir aí nos próximos capítulos. Então é isso, esse é mais um jogo que eu queria mostrar para você, um jogo bem interessante, fica de olho, porque realmente ele é bem promissor. A gente vai se ver no próximo vídeo. Grande abraço a você, valeu, fui, tchau.